Por décadas, as bancas de jornal foram muito, mas muito mais do que um simples ponto de venda. Elas eram, sabe, um espelho da vida brasileira, aquela parada obrigatória no dia a dia de milhões de pessoas. Bora mergulhar juntos na história de como esse ícone cultural foi do auge absoluto ao quase esquecimento? Olha, para pensar um pouquinho, qual foi a última vez que uma banca de jornal fez parte da sua rotina de verdade? Eu não digo para comprar um chocolate ou uma água, mas para folhear uma revista, ler as manchetes, sabe, levar um pouco de cultura para casa. Só essa pergunta já mostra o tamanho da mudança que a gente viveu. É isso. A banca de jornal se transformou. Deixou de ser aquele ponto central da vida urbana, um ícone mesmo, para virar uma memória, uma coisa que vai sumindo aos poucos das nossas ruas. É uma jornada em tanto, e a gente vai entender cada pedacinho dela. Ok, então vamos lá. Para a gente entender a banca de hoje, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para a chegada da própria imprensa no Brasil. É aí que essa história toda realmente começa. Essa linha do tempo aqui mostra a evolução direitinho. Tudo começa lá em 1808, com o primeiríssimo jornal. A notícia, que antes era gritada na rua pelos gazeteiros, de repente começa a ganhar um endereço. E o ponto de virada acontece nos anos 1860, quando uma ideia simples cria o primeiro ponto fixo. Daí para frente, a coisa se espalha e se organiza. E o mais legal dessa história é a genialidade na simplicidade. Pensa só, Carmen La Banca, um imigrante italiano, estava só cansado. Cansado de carregar jornal pesado debaixo daquele sol do Rio. A solução? Um lugar fixo, com uma sombrinha e uma vitrine improvisada com caixotes. Uma ideia que nasceu da pura necessidade, mas que, nossa, mudou o jogo completamente. E aqui vem uma daquelas curiosidades que são simplesmente fantásticas. A palavra banca. Ela não surgiu do nada, não. Veio direto do sobrenome do criador, a Banca. O ponto de venda dele ficou tão famoso, mas tão famoso, que o pessoal falava, vamos lá no La Banca. A língua, com o tempo, foi encurtando o caminho e assim foi batizado um dos maiores ícones urbanos do nosso país. Agora, vamos dar um salto no tempo. A gente vai direto para o auge, a Era de Ouro, anos 80 e 90, quando a banca de jornal simplesmente explodiu e virou um verdadeiro universo de cultura e entretenimento em cada esquina do Brasil. O ponto principal aqui é o seguinte: a banca foi muito além da sua função original. Ela deixou de ser só o lugar de comprar o jornal do dia para se tornar uma vitrine de tudo. Tudo que uma cidade inteira queria ler, aprender, colecionar. A banca vendia cultura em parcelas semanais. E que universo era esse, hein? Numa época pré-internet, tudo, absolutamente tudo passava por ali. Desde as enciclopédias, que eram tipo o Google da família, até aqueles cursos de inglês em fascículos, revistas de fofoca, de pesca, de mecânica, os álbuns de figurinhas que paravam o país, gibis, filmes, miniaturas. Sério, a banca tinha alguma coisa para todo mundo. Esse slogan era pura magia. Ele criava um ritual, uma expectativa que marcava a semana. Já está nas bancas era o sinal, o gatilho para uma corrida para garantir o seu exemplar. Era um anúncio de um pequeno evento que acontecia toda semana, em todo lugar. Mas o negócio era que a banca era muito mais do que os produtos que vendia. Era um espaço social. O jornaleiro era uma figura central, né? O cara era confidente, comentarista político, especialista em novela. Era ali que o pulso da rua era sentido, onde se trocava ideia e se fortaleciam os laços da comunidade. Bom, mas a gente sabe, nenhuma era de ouro dura para sempre. Agora, a gente vai entender como uma combinação de fatores criou uma tempestade perfeita que começou a derrubar esse império de papel. E não, a culpa não foi só da internet. O número é pesado, 70%. Desde o início dos anos 2000, o Brasil perdeu mais de 70% das suas bancas de jornal. É um declínio, assim, avassalador, que redesenhou a paisagem das nossas cidades de um jeito bem silencioso. E uma das raízes do problema está aqui, ó, a queda drástica no hábito de leitura. A porcentagem de brasileiros que dedicava o tempo livre a livros e revistas caiu quase pela metade. E a conta é simples: menos leitores significa, inevitavelmente, menos clientes para as bancas. E aí, claro, vem a revolução digital. Esse gráfico aqui deixa bem claro o domínio do smartphone. Hoje, 93% das pessoas consomem notícias pelo celular. O jornal impresso, que era a alma da banca, foi reduzido a uma fatia de só 4%. A informação que antes exigia uma caminhada até a esquina, agora está na palma da mão. E para completar essa tempestade perfeita, outros fatores entraram em cena. A insegurança urbana, que transformou as bancas em alvos fáceis, novas leis de zoneamento, que muitas vezes acabaram sufocando pontos históricos, e por fim, a pandemia, que foi tipo o golpe de misericórdia para muitas que já estavam ali lutando para respirar.
Diante de todo esse cenário, o que restou? Vamos dar uma olhada nas tentativas de reinvenção e refletir sobre o legado que as bancas deixam num misto de adaptação e uma saudade bem profunda. Essa comparação aqui resume bem a crise de identidade da banca. O que antes era um centro de cultura, um ponto de encontro, foi forçado a virar uma lojinha de conveniência. O foco mudou da informação para a transação rápida. A alma do negócio se adaptou para sobreviver, mas alguma coisa muito importante se perdeu nesse processo. Para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, olha só os números de São Paulo. De 5.000 bancas em 2007 para 500 hoje. Isso não é só uma estatística, gente. É o desaparecimento de uma instituição urbana acontecendo bem na nossa frente em tempo real. E, no fim das contas, o ponto é este. O fechamento de uma banca é muito mais do que o fim de um comércio. É a perda de uma experiência, a perda de uma memória coletiva, daquela conversa olho no olho, da conexão única entre a rua, o papel e as pessoas. E a gente termina com essa reflexão. No mundo onde a informação é cada vez mais rápida, mais virtual, talvez a gente tenha perdido algo que a banca oferecia e a gente nem percebia. A pausa, o tato, a calma para se conectar com o mundo e com a cidade de um jeito mais humano. Fica a pergunta, né? O que afinal a cidade perde de verdade quando a última banca da rua fecha as portas?